Olá pessoas lindas e abençoadas, sejam todos bem-vindos. Eu sou Cris Coe e nesse vídeo de hoje eu tenho algo importante para falar com vocês, trazendo aí mais conhecimento sobre o transtorno de personalidade, como funcionam, como pensam, como agem, reagem, para que a gente saiba de verdade quais são as armas dos inimigos, para que a gente possa aí ter essa conscientização e nos proteger de pessoas que tentam usar o nosso amor, nossa compaixão, nossa bondade para tirar proveito de nós. Então Deus é mais e Ele nos ensina a sermos prudentes como as serpentes. Então hoje eu quero falar sobre um vídeo que eu assisti, que é de um narcisista que tem canal no YouTube e é bem interessante as coisas que ele fala, eu gosto bastante. E aí eu fico refletindo sobre e trago aqui para vocês, ok? Então fala assim, olha, narcisistas podem escolher não abusar as pessoas? Olha que interessante. O que você acha? Eles podem escolher não abusar das pessoas ou não? Vem comigo que a gente vai falar sobre isso hoje. Narcisistas podem escolher se eles vão abusar você ou não? A resposta é sim, são escolhas sim. Eles podem muito bem, elas podem muito bem não abusar. Escolher não abusar, contanto que eles têm esse controle sobre si quando eles querem, quando elas querem. Quando sabem que vão ser prejudicados, prejudicadas, eles não fazem o mal ao próximo. Só que no dia a dia, não. Eles não se importam com ninguém, eles não se importam com o sentimento das pessoas. Se for preciso passar por cima de você para conseguir o que eles e elas querem, não tem problema, eles vão fazer isso sem o menor remorso. Ok? Então são escolhas sim, eles podem sim escolher se vão passar por cima de você ou se não vão fazer isso. E veja bem, depende do grau, depende do transtorno, depende daquilo que cada um deles escolhem fazer diante de cada situação, de cada pessoa com quem eles convivem. Muitos, principalmente os que são narcisistas somente, esses já refletem um pouquinho mais no sentido de ter medo de ir para o inferno. E embora não tenham temor a Deus, não façam a vontade de Deus enquanto estão aqui, porque são pessoas tóxicas, são abusivos o tempo inteiro, não tem jeito porque eles vivem da manipulação, eles estão na mentira. Entende? Então não tem como não ser pessoas tóxicas, ok? A gente não pode romantizar isso. Existem sim os graus, cada um abre as portas para as trevas que quiser, que desejar, mas como não tem princípios morais, para eles fazer o mal ao próximo, tá tudo certo. Só que alguns deles sabem, né? Que se um dia eles morrerem, que todo mundo vai morrer um dia, se existe um inferno que realmente existe, está na palavra de Deus, mas eles tentam não acreditar nisso, para continuar fazendo o que é o mal, o que é errado, eles sabem, elas sabem que eles vão direto para lá, se não houver arrependimento genuíno. Uma vez eu escutei de um narcisista, inclusive um jovem na época, tentando, eles tentam enganar até Deus, gaslighting Deus. Ah não, tipo assim, dando a entender que ia fazer tudo o que tivesse ali de fazer de errado, mas aí depois, lá na frente, aí não ia fazer mais. Eu falei, só que não é assim que Deus funciona não. Porque se você já está com esse pensamento, com essa intenção no seu coração, Deus já sabe disso. Ele já sabe que você está fazendo isso com essa intenção, que lá na frente então aí você para. Não, não é assim que funciona não. E ele ficou quieto assim, só olhando, mas vai dizer se parou. Parou nada. Então assim, alguns vão fazer sim, de maneira intencional, totalmente calculadinho, exatamente para te machucar mesmo, para te torturar, para ver a tua dor, porque são pessoas sádicas quando vai para sociopatia e psicopatia. Narcisistas, muitas vezes, eles vão machucar as pessoas, mas é porque eles estão tão focados em ter aquele suprimento, o que estão precisando naquele momento, o ego, que eles também não se importam, não têm empatia e vão fazer coisas assim que vão te fazer mal. E porque não se importam, o que importa é ele ou ela, são pessoas tóxicas, vão também te machucar, mas não são sádicos como os sociopatas e ainda pior, os psicopatas, que esses daí são o próprio demônio aqui na Terra, né? Não sei como que isso é possível, gente, mas olha, eu fico tentando entender.
Tem mistério nisso. Inclusive, eu vou vir falar com vocês em breve num vídeo falando sobre a vergonha que os narcisistas no canal deles, né, vários deles e delas falam que narcisistas têm vergonha. E eu vou falar sobre essa tal vergonha que pra mim não faz sentido nenhum. Mas é assunto para um outro vídeo. Então, vamos continuar aqui. Ele diz, eu vou ler algumas coisas que ele falou e eu traduzi, porque eu achei bem interessante comentar também com vocês. E ele começa fazendo uma pergunta que diz assim: eles podem tomar essa decisão consciente e pensar, peraí, eu não vou fazer isso com essa pessoa porque eu sei que isso irá machucá-lo? Aí ele diz assim, você deve ter escutado essa frase antes. Aí ele fala que a frase diz assim, pessoas machucadas machucam pessoas. E ele diz, não, pessoas machucadas não machucam outras pessoas. Isso está errado. Isso não é verdade. Pessoas não curadas machucam pessoas. E aí eu entro para falar aqui que não tem nada a ver com o que ele falou. Por quê? Porque as pessoas não curadas são pessoas machucadas. Então, se pessoas machucadas não machucam, as pessoas não curadas também não vão machucar. Veja bem, nós quando fomos machucados, feridas por essas pessoas, nós iremos passar pelo processo de cura, mas ainda estamos machucados. E nem por isso a gente sai por aí se vingando do mundo, né? E machucando outras pessoas. Então isso não é justificativo. A verdade é, pessoas mau caráter machucam outras pessoas, ok? Essas sim fazem, e a maioria, como eu acabei de falar, quando vai com sadismo, faz de propósito, ok? E mesmo os outros que não estão fazendo total intenção ali, os narcisistas, ainda assim estão fazendo sim o mal, são escolhas, poderiam escolher não fazer. As pessoas que não foram curadas, normalmente, elas não vão sair por aí abusando de outras pessoas, elas vão sim se proteger, né, se afastar e tudo mais, por medo, né, de sofrer e de ser ainda mais machucado ou machucada. Mas não quer dizer que eles vão estar abusando outras pessoas, não, ok? Mas pessoas mau caráter sim, fazem, ainda fazem com prazer e sem remorso nenhum. Então ele diz, são escolhas, exatamente, são escolhas mesmo. Alguns decidem não abusar e é mais difícil por não possuir temor a Deus e princípios morais. Então eles não possuem um freio, né? Isso é o que eu escrevi aqui, tá, gente? Eles não têm esse freio que nós temos e não têm temor a Deus, porque o que faz a gente muitas vezes não fazer o mal ao próximo? Primeiro porque a gente tem intenção de fazer o bem, porque é da nossa natureza isso. Mas às vezes, quando tem essas pessoas que vêm e dá aquela raiva na gente, dá vontade de fazer justiça com as próprias mãos. O que nos segura para não fazer isso? Temor a Deus. Pelo menos comigo é isso. Eu sei que aquilo não é a vontade de Deus, eu sei que se eu não fizer o que é o melhor para mim, que é o que Deus ensina, eu vou acabar perdendo a razão e eu vou ser prejudicada. Entende? Então assim, a gente tem esse freio. Por quê? Porque a gente tem empatia e a gente consegue se colocar no lugar do outro, a gente sabe que a obediência a Deus é o mais importante. Isso que nos blinda. Eles não. Estão nem aí. Muitos deles, como eu falei, têm medo de ir pro inferno, né? Então, assim, esses que se seguram normalmente é por conta disso. Mas não é porque tem empatia. Aí ele diz aqui algumas coisas. Quando alguém se acha superior, né, acima de você, essa pessoa irá te rebaixar. Eles estão no lugar onde eles esperam ser servidos e você está ali prestando esses serviços a eles. São pessoas que não têm empatia, são egocêntricos, é tudo sobre eles e elas, tudo é um jogo, tudo é competição, comparação. Então o que se espera de uma pessoa assim, que não tem valores, princípios e não tem temor a Deus? Coisa boa não vem, né? Então, no caso, eu anotei aqui também que, como eles não se importam com a outra pessoa, então eles só mudam de verdade quando você impor um limite e colocar a consequência diante daquilo. Vamos dizer que você está com um narcisista e ele tem medo de te perder, medo de abandono, e é uma pessoa que já está numa certa idade que não vai conseguir outra pessoa, e você é um bom suprimento, um ótimo suprimento. E aí você dá um checkmate e fala, eu não quero mais, eu não vou mais ficar com você, cansei dos abusos. E aí essa pessoa vai perder casa, vai perder filhos, vai perder tudo que tem, né? A máscara da sociedade, vai perder tudo. Aí vai se ver no fundo do poço. Aí, por medo de perder tudo isso, normalmente é pela consequência, tá? Mas ainda assim é sobre eles e elas. Aí sim eles acabam mudando.
Mudando não no sentido genuíno de ser transformados, transformadas, a não ser um milagre de Deus e a pessoa realmente tem que querer, tá? Mas é mais por medo de perder aquilo. Então assim, olha, e tô perdendo isso, eles vão nessa coisa, né, de transação. Eu vou perder mais do que eu vou estar ganhando. Então é melhor parar de abusar aqui, porque senão eu vou perder muito mais. Então eu vou ficar bonzinho, boazinha aí. E aí dá uma paz na vida da pessoa, né? E é só Deus na causa. Quando eles fazem algo e você pergunta se essa pessoa fizesse isso com você, eles vão dizer não, não gostaria. Ou então vão dar justificativas para não responder e assumir que não é algo que gostariam que fizessem com eles. Então, isso já aconteceu comigo, gente. Quando você tá lidando com um narcisista, e eu nem sabia que a pessoa era narcisista, tá? E a pessoa tá me contando uma coisa que eu vejo que é total falta de empatia. E aí vai e faz aquilo com a pessoa. Eu falo, se essa pessoa fizesse exatamente isso que você fez com ele, ou com ela, fizesse igualzinho com você, como você reagiria? Daí eles não gostam, né? Porque eles se acham no direito de fazer o que for com todo mundo, você tá só ali pra servi-lo, servi-la, mas ai de você que faça com eles e elas. E quando a gente faz essa pergunta, eles ficam com muita raiva. Porque aí eles têm que olhar pra dentro e ver quem de verdade eles são, né? Eles não gostam não, porque tem que assumir a responsabilidade. E aí vem a tal vergonha, né? A vergonha não de tomar vergonha na cara e mudar os caminhos, os comportamentos, e sim a vergonha de você ver de verdade a maldade que existe ali. Mudam tudo para não assumir que são pessoas ruins e que estão errados. Então ele disse que estava traindo a esposa dele e ficava pensando, mentindo para ele mesmo. Não, eu sou fiel à minha esposa, eu sou fiel a ela, eu sou um bom marido, para que ele não se sentisse mal sobre o que ele estava fazendo de errado. Eles fazem o gaslight com eles mesmos, gente. É surreal. Ok, ele diz que na cabeça dele ele fica assim, eu não estava recebendo o que eu precisava, por isso que eu busquei uma outra pessoa. É a tal da iniquidade, né? Porque assim, ele diz que uma hora ele começa a achar que aquilo não é errado. Não é tão ruim assim, entende? Ele mesmo vai para que ele não se sinta tão inadequado e tão ruim ali diante do que ele está fazendo com a esposa. Então ele vai dar justificativas, se você não tivesse feito isso, eu não teria te traído, se você não tivesse olhado para aquele homem lá do outro lado da rua que você nem olhou, eu não tinha saído com outra mulher, entende? Gente, isso não existe justificativa para isso. Se você não tá gostando de algo, se você se sentiu desrespeitado, que é o que a gente faz, a gente vai e conversa, olha, aconteceu isso e isso, eu não achei legal, me senti desrespeitado, desrespeitada. Aí você vai ver qual é a reação, a ação dessa pessoa, se vai mudar o comportamento, se vai te pedir desculpa, se realmente fez sem maldade, sem aquela intenção, vai mudar, porque sabe que gosta de você e não quer te perder e te respeita. Aí você fala uma vez com essas pessoas, você fala duas, você fala três, você fala quatro. Eles dão a entender que estão tentando mudar, que eles não querem ser assim, que eles sofrem em ser assim, mas algo mais forte do que eles e elas. Pra quê? Pra você continuar lá, mas na verdade eles não querem mudar nada, né? Lógico que não. Você acha que eles não sabem que aquilo é desrespeito? Tem que você ensinar a pessoa o que é respeito, a pessoa já sabe. Eles usam a esperança que a gente tem de que o ser humano está aqui para evoluir e que quer cada dia melhorar, mas esses não, ok? Muito raro. A iniquidade, no caso dos narcisistas, isso acontece junto com a hipocrisia porque é um pecadinho de estimação, já virou algo normal. Então aí faz todos os dias e nem sente nada por isso, não sente mal por isso e continua fazendo como se fosse algo lindo. Aí ele fala que existem os narcisistas que escolhem sim ser abusivos e os que escolhem não ser abusivos. E normalmente eles fazem esse gaslight pensando assim, olha, existe uma peça dentro de nós, ele explica, que pode continuar mudando e reescrevendo histórias para fazer com que se tornem a pessoa boa. Mesmo quando estão abusando, mesmo quando estão gritando, quando estão furiosos, quando estão batendo em você. Então ele fala que eles fazem isso, reescrevem a versão daquela realidade que eles estão vivenciando e começam a se enganar dizendo, alguém está me desrespeitando, alguém aqui não está me escutando, então eu preciso ser capaz de conseguir esse poder e controle, então quando eu te abuso, eu não vou me sentir mal. É tipo assim, essa pessoa me machucou, essa pessoa me desrespeitou, essa pessoa está me atacando. E aí eles pensam, não tem problema, porque então eu tô revidando o que essa pessoa fez pra mim, contra mim. Mas eles não conseguem fazer, né, uma autorreflexão e ser honestos com eles mesmos. E aí continua acontecendo e acontecendo e acontecendo. Enfim, eles podem sim escolher
são escolhas. E não tem justificativa, né? Como eu falei, a pessoa te traiu, você vai lá, resolve com a pessoa. Se você não está feliz, você está continuando tendo vontade de ficar com outras pessoas, você separa dessa pessoa, diante de Deus você faz o que é o certo, né? E aí você vai e escolhe o caminho, mas deixa essa pessoa livre e seguir o caminho dela também, ou dele. Com eles não, ok? Porque acham que você é posse. Muitas vezes vão falar que foi você o culpado, a culpada, no sentido de dizer assim, você me fez fazer isso. Ah, tá, você fez ele ir lá e trair alguém. Ah, porque ele achou que você olhou para alguém que você nem olhou, e mesmo se tivesse olhado, ainda assim não era justificativa para ir lá e te trair. Ok? Então é mais uma mentira deles para justificar seus erros e não assumir responsabilidades. Ok, aí ele fala assim, eu vou tentar fazer você acreditar e parecer que você é o louco da história. Tipo assim, você fez isso. Você que fez com que eles fizessem isso com você. Olha, eu te bati porque você me desrespeitou. Ah, desrespeitei? Por que eu te desrespeitei? Porque você não fez o que eu falei que era pra você fazer. Ah, isso é desrespeito? Aonde? No meu mundinho narcisista, no meu mundinho perverso, no meu mundinho de submissão, no meu mundinho de escravidão. É aquela história, né? Se você não tivesse feito isso, eu não teria feito aquilo. Narcisistas, ele diz, são ótimos em dar um soco na sua cara e depois você pedir desculpas por sua dor. E eles ainda vão falar e pensar, né? Que você mereceu. E ele conclui dizendo sim, é possível sim. Porque são escolhas e qualquer pessoa é capaz de mudar se quiser encarar e viver a verdade. O problema é que essas pessoas vivem de mentira, são a própria mentira. E isso é para qualquer um, né, gente? Quando a gente ainda tá na ignorância, eu vou dar um exemplo meu, tá? Quando a gente tá na ignorância e a gente não sabe, também não quer trazer a consciência, porque no fundo lá dentro a gente sabe o que é certo e o que é errado. Só que quando a gente não tem a plena consciência daquilo, não traz a consciência, você continua fazendo e parece que o peso não é tão grande. Por quê? Porque você está na ignorância, vamos dizer assim. Uma vez que você tem consciência e mesmo assim você faz, aí é diferente a história. Então, por exemplo, quando eu comecei a me aproximar mais de Deus, fui buscar mais em Deus, eu sabia que eu ia ter que renunciar a muita coisa, eu sabia que eu não ia poder fazer mais, ou não é que eu não poderia mais fazer, porque é uma escolha, entende? Você vai viver da sua vontade ou da vontade de Deus. Eu sabia que ia ter que renunciar a muita coisa da carne, e eu fui me aproximando, e eu falei, eu sei que eu vou ter que pagar esse preço, mas eu sei que vai valer a pena. Então assim, eu quis aquilo, eu sabia que ia ser difícil, né? Lógico, porque é a luta contra a carne e o espírito. Não é fácil para ninguém. E eu tomei essa decisão. Entende? Agora, qualquer um pode. Só que trazer a consciência é o que eles não querem. Então eles fogem disso, ficam lá na tal ignorância que não é ignorância, na verdade é manipulação e maldade mesmo, porque eles sabem muito bem o que estão fazendo. No caso deles, com esse transtorno, problema no caráter, eles sabem, é consciente do que eles estão fazendo ali, do mal que eles estão causando. Só que eles não querem trazer a consciência no sentido de falar assim, ok, isso que eu tô fazendo, né, só vai me prejudicar. Isso que eu tô fazendo não vai me levar a lugar nenhum, ou melhor, vai levar pro inferno. Isso que eu tô fazendo é melhor parar por aqui, porque eu não sei o dia da manhã. E no fim, é entre nós e Deus e entre eles e Deus, porque buscam, suprir o vazio que está lá dentro. Por quê? Porque é falta de Deus, Espírito Santo de Deus. São pessoas mortas espiritualmente, cheias de ódio, o inimigo toma conta e usa essas pessoas como instrumento dele. Nós não somos instrumento de Deus? Para honra e glória dele? Sim. Então existem esses que estão lá na dor, que o inimigo vem nessas brechas, toma conta pelo ódio, pela vingança, sede de vingança, pela falta de perdão, ressentimento, inveja, e aí dá no que dá. E é por isso que essas pessoas vão fazendo isso e causando dor e machucando as pessoas. Por quê? Porque tem ódio, né, de si mesmo, de si mesma, e aí fazem que não estão nem aí para ninguém.
mas eles podem sim escolher se vão fazer aquilo ou não. Lógico que podem, Deus deu o livre-arbítrio e Ele nos permite escolher. Então é isso, gente. Eu espero ter ajudado. Deixa aqui o seu comentário se você tem algo a acrescentar para edificar a vida dos outros que estarão lendo aqui teu comentário. Compartilhe o vídeo com quem você crê que vai ajudar. Se inscrevam aqui no canal se você ainda não for inscrito. E é isso. A gente se vê em breve no próximo vídeo. Deus te abençoe. Beijos e até lá. Tchau, tchau.